Fala pessoal, tudo massa? Tudo beleza? Vamos lá, vamos comentar o regulamento do concurso da Defensoria Pública do Estado de Ceará. Preste atenção, não é o edital ainda, é o regulamento. Mas tem coisas interessantes, porque o regulamento ele está trazendo aqui quais são as matérias que vão ser cobradas e quais são os temas do teu edital. Vai trazer questão sobre as inscrições, tá, os requisitos, então preste atenção, tem muita coisa interessante e no final a gente vai trazer aí algumas coisas já pontuando o seu edital, tá? Preste atenção, fica com a gente aí. De cara, o que é que a gente percebe aqui, tá? Os requisitos, eles vão ser apurados somente no momento da posse, tá? A gente vai trazer aqui todos os requisitos que são necessários, mas no momento da posse eles vão ser apurados. Antes, a gente vai dizer como é que vai funcionar, mas antes você vai fazer uma autodeclaração, assumindo todo o risco, tá? Quais são as disciplinas, tá? Bem interessante isso. O que a gente, obviamente, tá? Antes, a gente vai ter a prova objetiva, as provas escritas específicas, a oral e depois a gente tem a parte de títulos. O que a gente traz aqui? O que esse edital traz? A gente traz constitucional, tá? Muito interessante para você, com 20% de proporção, ou seja, 20 questões, vão ser 100 questões. Mas dentro de constitucional a gente tem direitos humanos, muito pesado também, e a gente tem ECA, tá? É o Estado da Criança e Adolescente misturado. ECA também cai dentro de civil no seu edital, então ela pode ser abordada aí em alguns assuntos, tanto em constitucional como em direito civil. Direito civil são 13 questões, mas também tem empresarial, apesar de a gente perceber que empresarial também está aqui como uma matéria autônoma, tá? Mas também está dentro de direito civil. Temos também penal, que conta dentro de penal com criminologia e execução penal, são ser 13 questões. Direito processual civil, e a gente tem direito coletivo dentro também, incluso aí nessas duas questões. Processo penal, novidade, tá? E todo mundo questiona, poxa, por que direito do trabalho? Olha, gente, direito do trabalho está previsto, as disciplinas estão previstas no Ceará na Constituição Estadual. Então, enfim, apesar da Defensoria não atuar, vai cair, tá? Duas questões, mas fica tranquilo. Felipe Duque aí já está trabalhando nas questões de direito do trabalho. Nosso raio-x, a gente vai estar bem tranquilo, tá? Bem tranquilo para você acertar lendo um pouco, só o nosso raio-x. Direito administrativo, 7 questões. Previdenciário, 3 questões. A gente também tem um direcionamento muito tranquilo em previdenciário para vocês, tá? Não se preocupem. E empresarial, como disse antes, 2 pontos. Consumidor, 6 questões. E organização da Defensoria Pública, 10 questões. Olha, a gente não sabe ainda qual é a banca. A gente vai perceber aqui, dos pontos do seu edital, que se assemelha muito ao cobrado na FCC, tá? A FCC, ela foi a banca do último certame da Defensoria Pública do Ceará. Não quer dizer que vai ser, tá? Porque a instituição, ela tem a autonomia para chegar e dizer para a banca que for contratada e dizer, olha, eu quero que aborde esses pontos, tá? Então, é um sinal, mas não quer dizer nada, beleza? Então, o que a gente está fazendo? A gente já está trabalhando nos pontos do edital, está se preparando nosso raio-x e a gente vai, assim que sair qual é a banca, a gente vai dando direcionamento. Por exemplo, deve estar entre FCC e CESP. Tá? Se a gente tem uma abordagem só do FCC, a gente mantém a abordagem que você já vem estudando nas últimas provas de defensoria de lei seca. Tá? Mas se caso venha o CESP, a gente vai acrescentar, vai trazer uma seleção aqui de jurisprudência dos principais pontos, bem interessante para você, tá? Para você chegar aqui matando. Obviamente que você vai ter que estudar aí pelo dizer direito, tá? Mas a gente já vai selecionar algumas coisas bem interessantes para você. Então fica tranquilo, fica com a gente. A gente deve lançar esses dias aí uma pré-venda. Quem entrar com a gente agora deve comprar o curso aí por 197 e quem entrar depois, quando definir a banca e provavelmente a gente já estiver no estágio avançado, vai pagar o valor de R$247. Então, fica ligado, quem já conhece o nosso trabalho, tá? Ex-aluno também sempre tem desconto, fica com a gente aí. Vamos lá, vamos deixar de enrolar e vamos o que interessa, tá? Prestando atenção, né?
Os títulos são só classificatórios, como em todos os concursos normais. A banca examinadora vai ser de responsabilidade da instituição contratada, então o Ceará não vai ter nenhuma ingerência, tá, na prova, nenhum defensor vai fazer nada, então esperem provas com cara do que a gente já espera, tá? A gente não está trazendo aí uma banca própria, como acontece no Rio de Janeiro, que vocês viram a prova que vocês passaram, né? Que é uma prova bem mais prática, né? O que é que é interessante, tá? A inscrição preliminar, você vai fazer o pagamento da inscrição e você vai preencher um formulário com a autodeclaração, assumindo a sua responsabilidade, tá? Que você é bacharel em Direito, tá? Que você é nacional, que você está aqui com serviço militar, enfim, e dentre outras coisas, mas que você vai estar dizendo que a data da inscrição, dessa inscrição aí, você tem 2 anos, pelo menos, de prática forense, tá? Então, você tem, apesar disso, lembra que no começo que eu falei que isso vai ser verificado na data da posse, vai ser verificado lá, mas a contagem desses 2 anos é até a inscrição, tá? De prática forense. E o regulamento ele traz aqui pra gente, tá? O que se considera a prática forense para eles. A gente tem basicamente 4 pontos, tá? Que é o exercício da advocacia, e aí você tem aí um período de 1 ano para atuar pelo menos em 5 processos judiciais, tá? Causas ou questões distintas. Você tem que ter peticionado lá, participado do ato. Você pode exercer um cargo, emprego ou função de nível superior eminentemente jurídico. Você pode ser estagiário, preste atenção aí, tá? Se você for estagiário, estágio é reconhecido por lei, um estágio de pós-graduação, ou fazer parte de um programa de residência jurídica, você também está contando como prática forense, beleza? E também se você atua na função de conciliador. O seu regulamento, ele traz que você deve apresentar aqui as certidões, tá? A gente já leu tudinho aqui, deve apresentar as certidões. E ele especifica aqui qual o tipo de certidão que você vai precisar. Então é ótimo, porque já dá uma tranquilidade maior, né? Quanto à reserva de vagas, tá? A gente tem reserva de vagas aí, cotas para pessoa com deficiência e pessoas negras ou negros. 5% para pessoa com deficiência e 20%, tá? Para pessoas que se declararem pretas ou pardas, tá? Segundo a estatística do IBGE. A gente vai ter aí uma entrevista pessoal, tá? Pela Comissão Especial de Heteroidentificação. Depois, isso é no final já. Quem for convocado, quem for aprovado na prova oral. Beleza? Outra coisa aqui interessante. Como a gente antecipou aqui, tá? A nota de cada prova escrita, tá? E oral, ela vai ser de 0 a 100. Enfim, na prova oral vai ser levada a postura e a eloquência em consideração. A prova objetiva ela tem 5 horas. A discursiva, cada prova, ela vai ter 4 horas de duração. Só vai ser permitido consulta, tá, pessoal? Só permitido consulta na prova discursiva. Então, preste atenção, quem não usa vademecum, sempre repito. Pessoal, aprenda a utilizar o vademecum. A gente tem massa estudar pelo computador e tal, mas vai passando pelas observações, teus grifos para o teu vademecum, porque isso é importante na segunda fase. Tá? Estilo AB mesmo, vai ter que precisar manusear teu código. Então já começa aí a passar os principais pontos para o teu código durante o teu estudo. A prova objetiva, tá? Quem é que se classifica da primeira fase para a segunda fase? Na ampla concorrência, quem chegar até até a colocação 350 e os empatados nessa posição. Ampla concorrência. Quem está nas cotas, basta tirar acima de 50, tá? Obter 50, tá? 50 pontos ou mais. Quanto às provas discursivas, serão 2 provas discursivas, não são todas as matérias, tá? 2 provas discursivas, uma peça e 3 questões, tá? A peça vai valer 40 pontos e as questões discursivas 20 cada, dá 100. Então, 100 de cada, são 2 provas, tá? A primeira, a gente tem constitucional, civil, processo civil e consumidor. E a segunda, a gente tem administrativo, penal, processo penal
e a organização da Defensoria Pública. Isso na segunda fase, tá? Perceba que várias matérias ficaram de fora. Beleza? Mas se liga, tá? Direitos humanos vai cair na segunda fase, preste atenção. Direitos humanos está dentro de constitucional, tá? Se liga. Processo penal a gente tem execução penal. Penal a gente tem criminologia. Então, fica ligado aí. A gente tem que estudar, não pode desprestigiar o estudo dessas matérias, tá? E quem é que vai para a prova oral? As pessoas que tirarem nota igual ou superior a 40 pontos em cada prova, são 2 provas, e também na média aritmética, das 2 provas, tem que ser igual ou superior a 50, ou seja, você vai ter que tirar 41 e 60 e outra, pelo menos, tá? E aí você vai estar na prova oral. A prova oral também vão ser os mesmos temas, tá? As mesmas matérias, da segunda fase. Mas preste atenção naquelas pegadinhas que a gente tem em matérias inseridas uma na outra. Na prova oral você não vai ter acesso à consulta, não tem acesso à consulta. O candidato ele vai ser, a arguição não ultrapassará 25 minutos por banca, tá? Sobre as respectivas matérias, 2 examinadores, nota de 0 a 100, e vai ser eliminado na prova oral quem não tiver média mínima de 50 pontos, tá? Mas galera, preste atenção, todo mundo fica nervoso, né, na prova oral, mas fica tranquilo. Se tu mantiver aí, olha o que vai ser pontuado, e que sempre é pontuado, tá? O teu grau de conhecimento, óbvio, mas também você tem pontuação na capacidade de articulação do pensamento, na fluência da exposição, na correção gramatical e na precisão da linguagem jurídica. Isso você já ganha vários pontos, beleza? E vai chegar a sua hora, calma, tá? Vamos fazer uma coisa de cada vez, uma etapa de cada vez que vocês vão conseguir. Tá? Os títulos, obviamente, não têm caráter eliminatório, vão ter que entregar os títulos pessoalmente ou por procurador habilitado. Interessante aqui, tá? Contra aos títulos, bem rápido. Quem estagiou na Defensoria Pública, tá? Com duração mínima de 1 ano, tem pontuação, aprovação em outro concurso, tá? Quem é defensor. Outra coisa interessante, a pós-graduação, tá? Aqui vai pontuar até quem tem 4 pós-graduações. Obra jurídica, a gente fala muito. Quem é nosso aluno já do Raio-X de Defensorias já se ligou em como obter uma titulação mais rápida, né? Como transformar algumas coisas em obra jurídica, onde publicar, onde fazer. Quem tem livro aí de 100 páginas com ISBN também tem uma pontuação. Faz diferença no final, tá, das colocações. Então, se você está começando a se preparar ainda, está escutando esse vídeo, vai se atentando a esses pequenos detalhes, vai fazer diferença no final. E quanto ao programa, quem ficou até agora aí, até o fim, vai ganhar um bônus aí. A gente vai dar alguns toques em alguns temas, tá? Como eu disse para vocês, tá? Constitucional, a gente tem direitos humanos e criança e adolescente no meio, tá? Já até grifei aqui, parte de Direito Internacional de Direitos Humanos, Direito Constitucional Brasileiro, e aí a gente tem daqui até aqui, só de Direitos Humanos, tá? A gente vem aí muito parecido com a Defensoria de Goiás, da Bahia também, vem um estilo IFCC, dos pontos cobrados, não quer dizer que a prova seja, tá? Mas a gente tem constitucional, atenção no tópico, tá, da Defensoria Pública na parte da Constituição, isso aí é uma aposta que eu nem preciso falar. E aqui no final, a partir do ponto 20, a gente tem aqui, a parte da defesa da criança e adolescente, tá, a Convenção Internacional, a gente tem as regras da ONU, regras de Beijing, a gente tem expressamente, tá, racismo estrutural e institucional. Fica ligado, aposta tranquila de cair isso na tua prova. Direito civil, apesar de ter empresarial, a gente tem empresarial aqui também, tem criança e adolescente, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá, uma aposta já na cara de vocês aqui, tá, a parte de família, tutela, curatela, tomar decisão apoiada, gente, meu Deus do céu, como isso despenca. A prova da Bahia, para vocês terem uma noção,
caíram 7 questões, gente, de família. 7 questões envolvendo direito de família. É muita coisa. Foquem nisso, tá? Foquem na atuação profissional do defensor, da defensora que vem, tá? Foquem nesses pontos. Aí a gente tem, ó, criança e adolescente, como eu disse, ó, o estatuto aqui previsto, tá? Expressamente, parte de alimentos, pô, alimentos criavíticos, sucessão também. Aí vem a parte de empresa, ó. A empresa que tem a parte do Código Civil, todinha, tá? Atenção. Títulos de crédito, eita, coisa boa, né? Vai ter que estudar, gente. Não tem como fugir, não. Beleza? Mas eu focaria aqui na parte do Código Civil empresarial. A parte da empresa, do empresário, auto empresarial. Tranquilo. Processo civil, a gente vê aqui que tem processo civil coletivo, ó, bem expresso aqui, tá? O que é que eu focaria? Processo civil, parte de recursos, tá? Alta incidência em prova de defensoria, execução de ação coletiva também está em alta. Processo coletivo, focaria muito na ação civil pública, tá? Não tem nem o que falar para vocês. E a gente vai trazer bem detalhado no nosso raio-x. Vejam que coisa interessante que eu vejo no edital. Quando eu falo interessante, já sabe, né? Estudar. Mediação. Tá? A função da defensoria é resolver, primeiramente, seus conflitos de forma consensuada. Tá? Então, a mediação aqui vem expressamente no teu edital, tá? E muitos editais de defensoria pública não vem expressamente mediação. Quando vem assim, tá? Fica ligado. Teoria dos jogos, enfim, preste atenção, beleza? Lei de mediação, quero você muito ligado nisso daí. Direito penal. Dentro do direito penal a gente tem criminologia, tá? E execução penal. Eu venho aqui expressamente, é o processo de criminalização, já a parte inicial todinha de criminologia, vitimologia, vitimização, Foucault, a questão prisional, as escolas, gente, as escolas, tem que saber as escolas. Já grifei aqui tudinho para vocês, tá? Garantismo penal, tanta coisa que eu já de cara já vou identificando, passei hoje à tarde dando uma lida aqui, já com o Felipe, com o Dani, e enfim, vai ser massa aí o raio-x, tá? A gente vem preparado, vem de ótimos resultados, tá? Vem dando produto testado. A gente não começou ontem, a gente já começou há 4 anos isso, e está muito bom. Enfim, execução penal. Remissão, tá? Uma aposta clara para vocês, execução penal. Pode ir para cima. Processo penal. Eu já iria de cara sabendo que ia cair prisão. Tudo sobre prisão você tem que saber, tá? Flagrante, preventiva, domiciliar, medidas cautelares diversas da prisão, a emendate, multate, tem que saber, júri, tudo de júri, nulidade e recursos. Tá? Vai anotando aí, tá? Vai anotando. Tô indo rápido porque para não ficar cansativo. Administrativo, tá? Vieram 6 ou 7 questões, né? Viu o edital grande e tal, que é que eu dava um foco aqui, a parte de licitações, que é coisa nova, tudo que é novidade a gente tem que focar. Licitações, improbidade administrativa, lei de responsabilidade fiscal, tá? Tem alguns artigos especiais, a gente vai trazer para vocês os principais artigos da lei de responsabilidade fiscal, tá? A gente tem a expertise aí, Daniela e Felipe, que manjam muito disso, na parte de procuradoria muito cobrada, e a gente tem os artigos muito interessantes, tá? E a parte de organização administrativa do Estado do Ceará. Vamos destrinchar isso para vocês, tá? Interessante. Consumidor. Cara, consumidor, responsabilidade pelo fato de produto e serviço, a parte de práticas abusivas. Dá uma pesquisada no jurisprudência do direito, práticas abusivas, tá? Chove aqui de jurisprudência sobre isso. A parte de banco de dados e cadastro de consumidores, tá? Cláusulas abusivas também, a parte expressa do código de cláusulas e a parte jurisprudencial disso daí. A parte de ações coletivas, previdenciário, tá? Eu focaria, previdenciário não, empresarial. A parte do Código Civil, como já falei para vocês, falência também, interessante. Direito do trabalho. Tá? Direito do trabalho já traz algumas coisas assim, poxa, parte da Constituição, gente. Tem que saber, tá? Artigo 7º. Direitos constitucionais. Perceba ali que na parte da Constituição tem uma série de decorebazinho ali, tá?
Tem que saber tudo. Tudo, tudo, tudo. Parte mais doutrinária de relação de trabalho, relação de emprego, essas diferenças tem que saber. Parte de rescisão do contrato vai ter que saber. Fica tranquilo, tá, gente? Poucas questões. A gente vai dar uma destrinchada